Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores, na voz e na palavra do Padre Pedro, que vem levando a todos que assim estão em sintonia conosco, mensagem de vida, otimismo e esperança. Eu sei de muitas pessoas que já me proferiram no diálogo comigo, disseram quanto, Padre Pedro, eu me desenvolvi escutando a sua mensagem, as notícias, as reflexões, as passagens da Sagrada Escritura com explicações. Por isso que a gente está aqui, para colaborar, ou seja, para dividir o pão da intelectualidade, o pão de sabedoria. Eu agradeço a Deus os talentos, os talentos, qualidades que Deus me proporcionou. Primeiramente, o dom da vida, quanto é importante. Se eu não tivesse nascido e se não tivesse a proteção do alto, eu não poderia estar aqui. Então, eu me alegro. Além disso, a graça da saúde e a graça da vocação para o sacerdócio. Em falando sobre a vocação para o sacerdócio, nós sabemos que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos da parte de Deus. Lemos em Mateus capítulo 22, versículo 14. Então eu agradeço sempre a Deus, porque vocação acertada, vida feliz. Assim também com o esposo e com a esposa. Se acertaram a vocação, se o coração de um foi feito para o outro, viverão felizes, viverão alegres, viverão otimistas, viverão sempre. E olha, eu sou psicólogo, também parapsicólogo, com grande Padre Quevedo, e a gente sabe, quando a pessoa vive alegre, otimista, feliz na vida, vai se realizando cada vez mais e vai vivendo mais anos. E saudável, sem dúvida nenhuma. Por isso eu procuro sempre ser otimista na vida, e o meu programa também tem mensagem de vida, otimismo e esperança. É essa a mensagem de Cristo Jesus. E todos nós queremos viver do melhor modo possível, viver se realizando cada vez mais. Seja numa cidade, seja no interior, seja noutra cidade, seja noutro estado, seja noutro país. Eu tenho dito para sobrinhos meus ou para outras pessoas, a pessoa sempre é ajudada com Deus, mas também a pessoa deve colaborar. Se a pessoa é amorfa, é pessimista, não se ajuda, porque há pessoas que, apesar de ter o sol, ter um bom vento, ter saúde, ter chuva, ter até o dinheirinho para viver tanto quanto possível, mas sempre reclamando da vida. Que tristeza! Que tristeza para uma esposa quando o marido só se queixa. A mulher prepara o melhor almoço e o marido nem está ali. Come à vontade para engordar cada vez mais. Aliás, nós sabemos, infelizmente, no Brasil, adolescentes e jovens, 45,5% dos nossos adolescentes e jovens são gordos, são obesos, não têm saúde.
Procure, tem pessoas que dizem, meu Deus, Padre Pedro, o senhor com 90 anos, sempre o mesmo corpo. Depende da pessoa lutar. É como no estudo. Se a pessoa não colabora, se o estudante não colabora, seja do fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, seja nos cursos de especialização ou doutorado, se a pessoa não colabora com os professores, com as professoras, é claro que vai mancando na vida. Vai patinando, é como um carro, um automóvel que está num gramado molhado e vai patinando, e por mais que o motorista se esforce, os pneus vão afundando cada vez mais. Mas por quê? Mas automóvel é automóvel. Nós somos seres humanos. Deus nos deu a capacidade intelectual. Por que você deixa o cerebelo e o cérebro completamente inativo, sem atuar? Então ele vai enferrujando como qualquer faca, não sendo usada, claro que vai enferrujando. Bem, mas, então, com muita alegria que nós nos encontramos, dia 4 de dezembro, nós celebramos a festividade de Santa Bárbara. Eu conheço algumas pessoas e fiz alguns batizados nos 25 anos que eu trabalhei na catedral e mesmo nos meus 65 anos de feliz sacerdócio, que completei ontem, com a graça de Deus, porque fui ordenado dia 8 de dezembro de 1960, no grande santuário de Zambuja Brusque, pelo arcebispo da época, Dom Joaquim Domingues de Oliveira, arcebispo de Florianópolis, que achou por bem me ordenar lá em Azambuja Brusque, até foi muito bom para mim, porque meu pai é ali de Brusque, de Guabiruba. Eu nasci, a minha mãe era daqui de São Pedro Alcântara, família Schmidt, com 2 T, Weber e Queires, mas o meu avô Egídio Weber, casado com Regina Queires, então se mudaram para Luiz Alves. Eu nasci em Luiz Alves, então a minha ordenação em Azambuja, com o santuário completamente lotado, com pessoas de Brusque, Guabiruba, Luiz Alves, com a presença de meus pais, de meus irmãos, enfim, de tantas pessoas conhecidas. Então, feliz, então, completei dia 8, ontem, há 65 anos de feliz sacerdócio. E agradeço a Deus essa graça que Deus me concedeu e me deu certos talentos, tem que reconhecer, e da inteligência, ou dos talentos, da memória, enfim, da docilidade, da ternura. O ser humano deve colaborar com os talentos que Deus lhe dá. Então, por que eu falei dia 4 de dezembro? Por causa de Santa Bárbara. Os santos e as santas são exemplos para nós e são também nossos intercessores ou intercessoras junto de Deus. Santa Bárbara, lá em Criciúma, existe um bairro muito maravilhoso, uma paróquia de um povo muito gentil, maravilhoso, que por muitos anos teve e tem como pároco o padre Manuel, que estudou uns anos na minha frente, mas um grande jogador de futebol na época. Bem, o que é que aconteceu? Ela, Bárbara, era pagã, era seguidora de outros deuses, mas com o tempo ela via que o seu íntimo, o seu coração não estava contente, não estava na mensagem verdadeira de Cristo Jesus. Então ela, como adolescente, começou, e o pai dela era ateu, odiava Cristo Jesus, odiava os cristãos, os seguidores de Cristo Jesus.
E ela então começou a se aproximar da mensagem de Cristo, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, aprendendo as orações e foi também sendo catequizada, recebendo a catequese, e ela então livremente aceitou ser batizada para mais de perto seguir a Cristo e receber a Eucaristia, Cristo Jesus, onde Cristo diz: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E o pai proibia a filha de seguir a mensagem de Cristo, mas ela não, é a fé. Ela foi estudando e o pai, odiando a filha cada vez mais, ameaçando-a com a morte. Por isso eu escolhi Santa Bárbara para falar um pouco sobre ela. E o que é que o pai, a certa altura da vida, faz? Vendo ela em oração, vendo seguir a Cristo, pega um machado e o que é que faz? Enquanto que ela está em oração, o pai, terrível, odiando, ateu, pegou o machado e pá, uma lambada sobre o corpo desta jovem seguidora de Cristo, e ela ali partiu-se quase, por assim dizer, no meio. E agora o que é que aconteceu? Deus olha para os seus filhos, mesmo que às vezes Deus permite passar por dificuldades, por sacrifícios, por enfermidades. Tudo isso é para nós amadurecermos na vida e reconhecermos que nós somos frágeis. E o que é que aconteceu naquele momento? Se formou rapidamente uma tempestade, e raios para lá, e raios para cá, e veio um raio, pá! O que é que aconteceu? Rachou o corpo do pai de Bárbara no meio. E quanta gente que tem devoção de Santa Bárbara e recebe sempre a proteção, a bênção de Deus. Santa Bárbara, interceda junto de Deus em favor de todos nós, especialmente de todas as pessoas que têm o nome de Bárbara. Isso, o dia dela é dia 4 de dezembro. Agora, 4 dias depois, celebramos a festividade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Mãe de Cristo, a nossa mãe, onde claramente o anjo Gabriel, quando veio convidá-la para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus, o que é que o anjo disse? Ave cheia de graça, o Senhor Deus está contigo. Eu sempre procurei ser devoto de Nossa Senhora. Antes e acima de tudo é Deus. Nós devemos olhar sempre a Deus, nosso Pai Criador, adorá-lo como único e verdadeiro Deus, e ao seu Filho Cristo Jesus, que deu a própria vida inocente no alto da cruz por nosso amor e se deixou presente na Sagrada Eucaristia para que nós, com muita fé, depois de sermos doutrinados e conhecermos melhor a Cristo Jesus, fazermos a nossa primeira Eucaristia. E por falar em primeira Eucaristia, quantos adolescentes, ou melhor ainda, jovens, há pessoas adultas com 40, 50, 60 anos que não tiveram chance de fazer lá seu estudo de preparação para a primeira Eucaristia e realizar a sua primeira Eucaristia, estão agora nas mais diversas paróquias, não somente de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, se instruindo para receberem a graça da primeira Eucaristia e continuarem sempre recebendo a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia. Mas veja o que nos diz a palavra de Deus, diz bem claramente na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28,
onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro, dizendo, Cristo Jesus dizendo, que cada um se examine a si mesmo e me receba, não me receba indignamente, ou seja, no pecado, mas sim com a graça de Deus. E quantas pessoas há que diariamente participam da Santa Missa e recebem esse alimento espiritual. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que sempre me acompanhou pela vida sacerdotal, nesses meus 65 anos completados ontem, para que eu continue a divulgar, a evangelizar, a levar a palavra de Deus, de Cristo, a mensagem de Cristo para todas as mentes e todos os corações, como todos aqueles que já durante 30 e poucos anos me acompanharam, estão me acompanhando pela TV toda terça e quinta-feira, das 3 às 3h30, poderão ver que eu procuro, dos modos mais diversos, ou por meio de exemplos, ou por meio de notícias, ou por meio da palavra de Deus, levar a boa mensagem para todas as pessoas que assim o desejarem. Porque Cristo Jesus não obriga ninguém a segui-lo. O que é que ele disse? Se quiseres ser meu discípulo, vem e segue-me. Tome a cruz diariamente e me siga. Se quiseres. Ele não impõe, porque Cristo Jesus é amigo. O amigo nunca impõe algo ao seu semelhante, ou melhor, ao seu amigo. Então, irmãs, aliás, telespectadoras e telespectadores, procuremos sempre seguir a mensagem de Cristo Jesus e, sem dúvida nenhuma, receberemos sempre mais as bênçãos, as graças, e mesmo vivendo mais anos. Mas, para viver mais anos, hoje, eu já falei aqui mais de uma vez, hoje está comprovado pela medicina, pela psicologia, pela parapsicologia, pela psicanálise, enfim, podia acrescentando mais, toda pessoa que tem uma consciência tranquila, que vive na amizade com Deus, na amizade com seus semelhantes, é isso que Deus disse. Vós sois os meus seguidores, amai a esse Deus único e verdadeiro, mas amai também os semelhantes, amai o nosso próximo. Bem disse o Papa, que está na eternidade, Papa Bento XVI, quando perguntaram para ele, quem é o nosso próximo? Assim também, aquele jovem que foi ao encontro de Cristo, e quando Cristo falou, amar o semelhante, amar o próximo, ele, mas quem é o meu próximo? É ali que Jesus Cristo então deu aquele exemplo do homem que descia da cidade de Jerusalém para Jericó e entrou no assalto dos ladrões. Bem, e aqui então, o Papa Bento XVI diz, o meu próximo, o meu semelhante, é aquela pessoa que naquele momento está precisando mais de mim. Então, veja só, devemos sempre procurar lutar, nos esforçar para nos colocar debaixo da proteção, do amparo de Deus, nosso Pai e Criador. Eu procuro fazê-lo diariamente. Então, você faz a sua caminhada com mais segurança e sempre procurando o bem e jamais prejudicando os nossos semelhantes. Infelizmente, há pessoas que não sabem fazer o bem, porque não querem. Deus nos deixou a liberdade completa.
Agora, quantas pessoas que ajudam seus vizinhos, que ajudam seus parentes, que rezam pelos parentes. Aliás, está bem claro, Cristo diz, orai sem cessar, orai sempre. E a oração vai nos dando essa força necessária para enfrentarmos as dificuldades da vida. E ainda diz mais, Cristo Jesus diz, orai pelos semelhantes, orai por todos. Então não devemos apenas nos preocupar em oração conosco mesmo, devemos procurar rezar também aos nossos semelhantes. E assim procederam os santos. E toda pessoa que procura santificar-se deverá sempre olhar em favor dos seus semelhantes. Assim, procedem, de modo geral, as pessoas de coração grande, de coração bondoso, de coração cheio de ternura, olhando e colaborando com seus semelhantes. Que gestos bonitos esses! Eu podia dar muitos exemplos aqui, quando, por exemplo, nesse interior, especialmente antigamente, a mãe dava a luz à criança. Foi isso que Nossa Senhora fez, que rezamos no terço, no mistérios gloriosos. Ali, o que é que foi no segundo mistério? No primeiro mistério é o anjo Gabriel visitando, o anjo Gabriel que veio ao encontro de Nossa Senhora, a convidou, em nome de Deus, para ela ser a mãe do Cristo. E o segundo mistério, contemplamos, meditamos Nossa Senhora ir ao encontro de sua prima Isabel, passando por dificuldades, porque era lá nas montanhas da Judeia, e ela vai lá por quê? Porque a sua prima Isabel estava dando e a dar à luz ao seu filho, e o grande evangelizador, São João Batista. Preparai os caminhos do Senhor, convertei-vos. E as pessoas vinham de toda parte, confessavam os seus pecados, reconheciam a sua fraqueza, se afastando de Deus, e é o mesmo que faz hoje em dia com o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Quando os presbíteros sacerdotes, depois de ouvir as palavras, e dando um conselho quando necessário, o que o sacerdote diz? Não no seu próprio nome. Eu vos perdoo, eu vos dou a absolvição dos pecados. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, a pessoa que passou por pecados e mais pecados, sente dentro de si a graça de Deus. E quantos estão ali chorando nesta hora, porque a alegria voltou, porque nenhuma pessoa em pecado se sente feliz. Nenhuma pessoa na escuridão se sente feliz. Nenhuma pessoa longe de Deus se sente feliz. Olha, pode olhar a vida de santos quando eles andavam longe de Cristo. O grande Santo Agostinho. Eu podia citar o nome de tantas pessoas. E quando então, Santo Agostinho, por exemplo, que faleceu no ano 470, ali, o que é que ele diz? Enquanto que eu estava nas trevas, no pecado, eu me sentia vazio, me sentia angustiado, tal. Agora eu vivo na amizade e na graça de Deus, feliz. E amanhã a Santa Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira lá do México, mas a padroeira de toda a América Latina.
São milhões e milhões de pessoas que estão se dirigindo para o México, para o grande santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, para agradecer as bênçãos, as graças, ou para pedir a proteção e a bênção. Nossa Senhora de Guadalupe, e que tem sempre abençoado a todas e cada um de nós. E assim também nós festejamos e celebramos igualmente outros santos e santas que podem e que são nossos intercessores junto de Deus. Infelizmente, há pessoas que somente se lembram de Deus na doença de um neto, de uma netinha, ou da própria enfermidade, ou da enfermidade do esposo e da esposa. Deveríamos sempre nos reconhecer como caminheiros desta vida para a eternidade. Reconhecer que nós somos criaturas que devemos sempre estar nas mãos de Deus. E os santos e santas que nós celebramos igualmente, e com a graça de Deus, são tantos os santos em vida que vêm ao nosso encontro, vêm para nos ajudar também, sem dúvida nenhuma, os santos que celebramos. E assim, com a graça de Deus, nós vamos então nos despedindo pouco a pouco, e a campanha dos 10 milhões de luzes, de velas, que serão acesos na noite de Natal. 10 milhões de velas, uma campanha muito bonita, a campanha exatamente da CNBB, que a Caritas brasileira lançou. Você pode ainda encontrar em algumas paróquias, e na noite de Natal, acenda a vela, reúna a família e leia a palavra de Deus de São Lucas, capítulo 2, do nascimento de Cristo Jesus. Mas não esqueça de apagar a vela ao se deitar, especialmente se a vela está perto de uma cortina, porque o vento não tem juízo como nós temos. Então, o vento vai removendo para lá e para cá, e pode a cortina pegar fogo e você está dormindo. E dali? O problema vem, a situação vem. E as pessoas que desejarem, rezem essa bonita oração da Santíssima Trindade, oração Espírito Santo, para que possa, na entrevista, manter-se calmo no Enem, no vestibular. E assim, almeja todas e todas bons exames, boas entrevistas para os seus empregos. E almeja todos uma feliz semana e desde já um feliz e santo Natal, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa prece em favor de todas as pessoas, mas especialmente pelos enfermos, com a bênção de Deus em favor das pessoas doentes, bem como sobre a água. Depois, tome com muita fé e devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 3 às 3h30, pela TV Primer, TV São José. Tome com fé esta água.